havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi que Isaac Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Vamos lá para o versículo 6. Assim habitou Isaac em Gerar. Vamos lá para o 12. Versículo 12. Terminou Isaac naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E ele engrandeceu-se o varão, e ele engrandeceu até que se tornou muito grande. Tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os postos que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos lá, irmãos, para o versículo 17. Então Isaac foi de dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou pelos nomes que seu pai chamara. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele mesmo vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar confiaram com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou-se o lugar daquele poço Ezequiel, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também confiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não confiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Amém, irmão? Glória a Deus. A igreja foi se assentar. Glória a Deus. Semear e cavar. Dois segredos a qual Isaac usou para ser abençoado. Isaac, filho de Abraão, pai da fé, a qual o Senhor já falou de mim aqui da história dele, da história de Abraão. Ele aprendeu muito com seu pai tinha muita fé, ele aprendeu. Nota-se até que nós olhamos para a caminhada de Isaac, é muito parecida com a caminhada de Abraão. Quase as mesmas atitudes que Abraão teve, Isaac também teve. Ele aprendeu os ensinamentos do seu pai, ele aprendeu a instrução e seguiu. Ele viu que tudo que seu pai fazia, tudo que seu pai ganhava a noite e prosperava. Ele seguiu os mesmos caminhos, a mesma direção. E foi abençoado como seu pai foi abençoado. Deus disse para Abraão que faria dele uma grande nação. Deus disse para Isaac que fazia dele uma grande nação. E as promessas se cumpriram na vida de Abraão. E as promessas se cumpriram na vida de Isaac. Agora vamos para essa palavra com o Senhor nos deu nessa noite. A Bíblia diz que Isaac chega numa terra chamada Terra de Gerar. E aí a Bíblia diz que naquela terra havia grande fome. E Deus falou assim: olha, Isaac, habita nessa terra, peregrina nessa terra, não desça para o Egito. Fica nessa terra, porque nessa terra eu serei contigo. Nessa terra eu irei prosperar na sua vida. Vou te abençoar, vou te engrandecer, vou te exaltar nessa terra. Nós vamos ver, era a terra dos filisteus. Terra de pessoas que eram inimigas do povo de Deus. Se você for olhar para o gigante da vida, era um filisteu. Se você for olhar para aquele povo que lutou contra o exército de Leão, era o exército filisteu. Então esse povo era um povo ruim, um povo que matava, um povo que gostava de ver sangue, um povo que não gostava muito do povo de Deus. Isaac só foi para lá porque ele sabia que Deus era com ele. Isaac só foi para lá porque o pai dele, Abraão, no passado tinha feito uma aliança com o rei dessa terra. Agora imagine, irmão, você está na terra de um povo que você não pode confiar muito. Você está num lugar que não pode confiar muito. Você está num lugar que tem fome, num lugar que não prospera, num lugar que vai passar dificuldade. Aí você pensa, talvez Deus falou para Isaac: não desça ao Egito. Talvez Isaac pensou: não vou ficar nessa terra. Eles podem me matar nessa terra. Não vou ficar aqui porque nessa terra tem fome. Talvez ele pensou:
Vou eu descer para o Egito. Talvez no Egito eu prospere. Talvez no Egito eu não irei passar fome. Mas daí a palavra do Senhor diz que Deus falou para Isaac: habita nessa terra, peregrina nessa terra, porque eu serei contigo. A Bíblia diz que Isaac aceitou a vontade do Senhor. Isaac obedeceu a voz de Deus. Talvez hoje eu e você, irmão, estamos em um lugar que nós precisamos sair. Talvez nós estamos em uma empresa, estou passando dificuldade, passando estresse ali dentro. Nós não prosperamos, Deus não nos exalta, Ele nos glorifica. E talvez lá Deus está falando para você que Ele é contigo lá, que foi Ele que abriu aquela porta, que foi Ele que abençoou. E você está pensando: eu vou sair desse lugar, eu vou descer para o Egito. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: habita na terra que eu te coloquei, peregrina nessa terra, fica lá, porque lá o Senhor vai te engrandecer, lá o Senhor vai te exaltar. Ainda que tenha fome lá, ainda que está passando dificuldade lá, ainda que ela tenha muitos inimigos, a Bíblia diz que quando Deus começou a prosperar na vida de Isaac, os filisteus começaram a invejar de Isaac. Talvez Deus começou a te exaltar já. Talvez as pessoas estão vendo que Deus está sempre contigo nesse lugar. E você está pensando em desistir. Você está pensando em sair lá. Talvez você está pensando em sair do seu casamento. Talvez você está pensando em vender sua casa e mudar de lugar. Deus está dizendo hoje: fica no lugar que eu te coloquei. Habita na terra que eu te coloquei. Não desce para o Egito. Ainda que você está sendo invejado. Ainda que as fronteiras vêm. Que as brigas vêm. Mas fica lá. Eu serei contigo lá. Vou te exaltar lá. Porque vai ter motivo para adorar meu nome lá. Porque vai ter testemunho para contar lá. Porque eu não preciso, porque Deus não precisa de situação a favor dele para nos exaltar. Deus não precisa de muita gente do nosso lado para poder nos exaltar. Ele é Deus, Ele é muito poderoso. Ele é aquele que exalta. Ele é aquele que vai lá no fundo do poço. Levanta o pequenininho, coloca para ser casado. É Deus Filho. Ele é fiel. Ele continua com muito carinho, com muito amor. Pela mim, pela sua vida. Oh, bendito seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Primeira revelação do Senhor nos traz essa palavra. Temos que obedecer a voz de Deus. Temos que ficar na onde o Senhor manda nós ficar. Temos que fazer o querer do Senhor. Ele manda, muitas vezes quando Ele manda, não é fácil ficar na onde Ele manda. A gente vê que é boa, a vontade de Deus não é fácil. A nossa carne dói. A nossa carne pede para sair. Mas vamos matar a vontade da nossa carne. Vamos prevalecer na vontade do Senhor. Porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Um dia você vai olhar para trás e falar: valeu a pena eu pagar o preço. Valeu a pena eu enfrentar o filisteu. Valeu a pena eu enfrentar a inveja. Confiar no Senhor. Porque Ele me colocou. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Vamos agora, irmãos, vamos generar. A Bíblia diz que Isaac se rebelou naquela terra. Que era uma terra que tinha fome, porque talvez as pessoas semeavam, não colhia nada. Era uma terra que talvez não era fértil. Era uma terra que talvez não era adubada. Por isso o povo não colhia. O povo tinha fome. Talvez era uma terra que tinha seca, que não descia água, que não vinha chuva. E aí então não tinha planta, não tinha comer, não tinha alimento. Os galos morriam, as ovelhas morriam. Porque a terra era seca, porque não tinha água, porque não tinha mato, não tinha capim para o gado comer. Que era muitas vezes aquelas pessoas viviam na época, da criação de gado, da criação de ovelhas. Glória a Deus. Isaac, irmão, isso tem que ser fermo, isso tem que ser numa terra assim. Isaac teve a coragem de acreditar que o Senhor é com ele e começar a dar sua sementinha e começar a semear naquela terra. Isaac teve a coragem de acreditar que ainda a terra era seca. Isaac teve coragem de acreditar que ainda a terra não prosperava, mas que se ele semeasse, Deus ia tornar aquela terra fértil. Deus ia mandar chuva. Deus ia fazer com que a semente germinasse para crescer e para ele colher. E assim sustentar a família dele. E aí sustentar o caso dele. Sustentar aquilo que ele tinha. Tem que ser fermo. E nós Deus pode numa situação assim. Nós Deus não deve num lugar assim. Nós precisamos semear, mas a situação não está a favor de semear. Eita Deus. É aí que você tem que crer. É Deus. Tem que acreditar. Você tem que colocar a sua fé, ação, cada um tem ponto da fé, começar a usar, começar a semear. O Senhor não está semeando, mas não está semeando, o que o Senhor pode multiplicar. Que Deus não vai passar a mão. Que
Senhor, irmão, falou assim, que está desempregado. Só você crer, irmão. Cada sua palavra hoje. Vai entrar no currículo. A semente, currículo. Faz propósitos com Deus, faz votos com Deus. Coloca sua fé em ação. Começa aí que você vai ver. Daqui a pouco Deus te abre a porta. Você vai glorificar e exaltar o Senhor. Tem que semear. Tem que semear. Tem que usar a nossa fé. Aí a Bíblia diz que Deus abençoou a semente de Isaac, que não sei quanto que ele semeou, mas a Bíblia diz que aquilo que ele semeou, ele colheu 5 vezes mais. Aleluia. Talvez você fica com medo de semear, a semente não vai vingar, não, não vai dar certo, não. Não vou pedir aumento, não. Semeia para você ver. Semeia e coloca na mão de Deus. Glória a Deus. Fica dependendo de Deus, eu vou depender do Senhor. Coloca sua filha no apartamento. Aí vezes mais, irmão. Deus prosperou tanto a semente de Isaac. A semente de Isaac valeu tanto que o rei dos filisteus começou a ficar preocupado. Porque Deus começou a engrandecer ele, começou a preparar muitas doutrinas, muito vagas, começou a enriquecer, engrandecer, ficar poderoso. Começou a ter muitos funcionários naquela hora. A terra tinha fome. A terra não era certa. Mas se Deus está com você, Deus está contigo, Deus está na direção, qualquer terra que tiver, você prospera. Qualquer terra que você semear, você prospera. E Deus prosperou tanto na vida dele, que o rei começou a ficar preocupado. Melhor você se apartar de mim, ele está agradecendo muito. Talvez aquele rei pensava, não. Se ele continuar crescendo desse jeito, ele vai tomar todos os meus funcionários. Se ele continuar crescendo desse jeito, ele vai tomar todos os meus servos. Vai chegar um tempo que não perdeu nem nada. Daqui a pouco todo mundo está servindo a ele como você rei. Você é rei de uma pessoa? Você é rei da minha família? A Bíblia diz que eles ficaram muito velhos. Isaac, que fez até se apartar. Se apartou, Isaac desceu no vale. E olha, irmão. Se Deus começa a prosperar na vida da gente, aí Deus quer abençoar mais ainda. Deus quer prosperar mais ainda. Aí Ele nos leva para o vale. Ele nos tira lá para dentro. Ele nos tira lá da tranquilidade. Ele nos leva para o vale. Aí muitas das vezes alguns irmãos começam a reclamar, começam a murmurar, mas por quê, Senhor? O Senhor me tirou daquela terra. O Senhor falou que ia ser comigo. O Senhor me prometeu. O Senhor abençoou a minha semente. Por que agora o Senhor me levou para o vale? Mas o Senhor nunca leva alguém para o vale para abandonar. Ele leva para exaltar mais. Ele leva para nos fortalecer. Ele leva para nós termos experiência com Ele. Ele leva para mostrar que Ele é nas nossas vidas. Ele leva para mostrar que o